Israel prolonga o prazo para a evacuação do norte da faixa de Gaza. ONU teme contágio do conflito ao Líbano. O governo francês sobe para nível máximo o dispositivo de alerta antiterrorista depois do homicídio de um professor. Após uma campanha eleitoral disputada com grande intensidade, a Polónia prepara-se para as legislativas deste domingo. Israel prolongou o prazo para a saída dos civis do norte da faixa de Gaza até às 16 horas locais deste sábado, 14 horas em Lisboa. 1 milhão de palestinianos procura refúgio no sul da faixa de Gaza, enquanto o Egito teme que Israel esteja a tentar empurrar os palestinianos para fora do território. Durante a noite, em Gaza, terão sido mortas mais de 300 pessoas, segundo fontes palestinianas. O total de vítimas ultrapassa as 2.200, mais de 700 são crianças. Enquanto as bombas caem em Gaza, a ONU teme que o conflito entre Israel e o Hamas se propague ao Líbano. António Guterres diz que a morte do jornalista da Reuters, no fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah, demonstra o risco enorme de tal cenário. Segundo os médias israelitas, os soldados que fizeram incursões terrestres em Gaza terão encontrado corpos de israelitas desaparecidos desde o passado sábado. Pelo menos 16 pessoas morreram em confrontos com as forças israelitas na Cisjordânia. Os confrontos eclodiram após as orações desta sexta-feira em Ramallah, Hebron, Nablus e outras localidades. O Hamas tinha apelado ao Dia da Ira e centenas de palestinianos saíram às ruas em apoio ao movimento e aos palestinianos da faixa de Gaza. Mais de 40 pessoas ficaram feridas por munições reais, balas de borracha ou estilhaços e mais de 70 foram afetadas pelo gás lacrimogéneo. A segurança tinha sido reforçada nos locais sagrados de Jerusalém, mas houve também confrontos em Jerusalém Oriental. O governo francês subiu para o nível máximo o dispositivo de alerta antiterrorista depois do homicídio de um professor por um suspeito radicalizado. O atentado desta sexta-feira, na cidade de Arras, no norte do país, resultou ainda no ferimento de 3 pessoas. O governo vai mobilizar 7.000 militares e outros meios excepcionais, respondendo também aos apelos de adversários políticos. On est justement le pays où il y a l'un des risques les plus importants. L'un des risques plus importants. On le sait bien, le terrorisme islamique dans notre pays a déjà frappé et il continuera justement à frapper si on ne prend pas les mesures qu'il faut. O ataque com arma branca foi protagonizado por um indivíduo originário de uma república russa do Cáucaso com cerca de 20 anos. O suspeito era seguido pelos serviços de informações por radicalização islâmica e tinha o processo de expulsão suspenso devido à invasão russa da Ucrânia. Na Polónia, após uma campanha eleitoral muito disputada em que os partidos e os respectivos líderes não hesitaram em lançar ataques pessoais aos adversários, os eleitores são chamados este domingo a escolher o rumo político para o país. O professor universitário Wiesław Słowik deplora o nível da campanha. Wkurzyło mnie to, że mało kultury, że dwie główne partie prezentują bardzo niski poziom cywilizacyjny, natomiast te partie, które są sensowniejsze, niestety nie mają siły przebicia. As sondagens sugerem que o Partido Conservador no poder lidera as intenções de voto e tem grande probabilidade de vencer, mas certamente perderá a maioria. Estima-se que cerca de 8% dos eleitores só toma decisão no dia do voto. Os incêndios no estado do Amazonas cobriram a cidade de Manaus de fumo. O ar tornou-se irrespirável para os cerca de 2 milhões de habitantes. A meio da semana estavam ativos mais de 1.600 fogos. A ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, apontou o dedo a criminosos que promovem a desflorestação da Amazónia para fins agrícolas e sublinhou que a situação é de extrema gravidade devido à seca provocada pelo fenómeno El Niño. O governo anunciou reforço de meios para combater os incêndios.